Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a jornalista Rosane Garcia. A nossa convidada, ela veio muito cedo para Brasília, ela fez o curso de jornalismo no UniCeub, e o seu primeiro emprego foi na Fundação dos Índios. E ela começou como estagiária no Correio Brasiliense, depois teve várias experiências em outros jornais, na Folha de São Paulo, em outros jornais, como ela vai nos relatar aqui durante essa conversa, e atualmente ela é subeditora do caderno Opinião do Correio Brasiliense. Muito obrigado, jornalista Rosane Garcia, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante jornalista brasiliense. Fico muito honrada pelo convite. Não, eu cheguei em Brasília com 5 anos, né? Meu pai era funcionário público, foi transferido para cá e eu cheguei aqui com 5 anos. Chegamos antes da inauguração. Então, minha infância foi muito boa. Eu morei na 411 Sul, depois mudamos para uma casa no Cruzeiro, que era um espaço melhor, e a gente seguiu. Vivia no Cerrado ali, que era um cerrado pegando fruta, era muito bom. Foi muito boa a minha infância. E aí eu estudei na escola pública até o 3º ano e daí segui para o Maria Auxiliadora, Colégio Salesiano de Brasília. E aí estudei lá e depois fui para o CIEM, que era uma escola ligada à UNB, ela depois acabou e eu tive um problema de saúde. Daí, quando eu voltei a estudar, eu voltei para o pré-universitário. Foi aí que eu fiz vestibular e passei, né? Então, foi muito tranquilo, foi uma jornada muito boa. E fazer jornalismo foi uma opção entre eu e meus amigos, né? Amigos de escola. E fizemos o curso. E eu, quando foi do começo, eles não queriam dar estágio. E aí a gente fizemos uma batalha, porque queríamos estágio em jornal ou em emissora de rádio, que era a melhor formação, e não na imprensa nacional. E conseguimos, né? Eu fui para o Correio Brasiliense, fiz o estágio e lá fui aproveitada para seguir trabalhando como jornalista. Foram 81 até 86. 86, o Gilberto de Menstein me chamou para a Folha de São Paulo. E eu sempre cobri nessa área nacional, né? Cobri a questão indígena, a questão da terra, e foi uma experiência muito interessante, muito boa. Poder conhecer um pouco do Brasil por dentro, no interior, vendo as dificuldades do homem do campo, vendo as dificuldades dos povos indígenas, e até hoje eu sou muito dedicada a esses temas, né? Eu gosto muito desses temas, porque nós temos um território muito grande e temos uma divisão de terra ainda injusta no país, né? Então, foi assim, eu acho que a gente tem muito a resolver no Brasil, né? Muito a resolver no Brasil nessas duas áreas, tanto na questão indígena quanto na questão da terra. Sim, muito interessante a sua trajetória. Rosane Garcia, recentemente
participou em um podcast do Correio Brasiliense, em companhia do jornalista Severino Francisco. Poderia destacar alguns temas discutidos nesse evento, onde o enredo foi o desenvolvimento do Distrito Federal? Sim, o Severino é um amigo querido, né? Ele é muito bom. A gente foi por conta do aniversário, né? Do próprio jornal que fizeram essa série de podcast. E aí a gente que trabalha na casa poderíamos falar da nossa trajetória dentro dela. E a questão é o seguinte: Brasília, quando começou, 61, o jornal estava inaugurando junto com a cidade. Foi inaugurado junto com a cidade. E de lá para cá vem se dedicando profundamente às questões locais, sem deixar de lado as questões nacionais e internacionais. E trabalhar ali, para a gente, é um grande prêmio, porque a gente está muito afinado com as questões locais e com as questões de fora do Distrito Federal. Então, o Severino trabalha mais na questão da arte e eu mais na questão nacional. E o que aconteceu ao longo desse tempo? A gente teve momentos muito difíceis na cidade, né? No processo no período de exceção, foi muito difícil trabalhar. A questão indígena, no meu caso, era um facilitador, facilitava muito mais escrever com liberdade. Agora, teve companheiros que tiveram extrema dificuldade de trabalhar no período de exceção. E a gente viu a cidade crescer, né, acompanhando o dia a dia. O Correio Brasiliense hoje é um diário, quase que um diário de bordo de todo o processo da cidade, né? Tem acompanhado para e passo cada ato, cada atitude, cada mudança que tem na cidade e se engajando em algumas questões, como as questões das mulheres, as questões dos negros. O jornal tem um engajamento muito forte nessas áreas, em defesa de uma sociedade mais igualitária, né, do fim da violência contra a mulher, do fim da violência contra o povo negro. Então, eu acho muito bom trabalhar lá nesse aspecto. Muito bom. Eu tenho a impressão, Rosane, que no futuro, quando daqui a 50 anos, alguém for escrever ou fazer reflexões sobre o papel de Brasília na nação e o desenvolvimento tanto cultural, social, econômico, o Correio Brasiliense vai ser uma importante fonte, né? Devido Sim, às notícias, às reflexões, né? Há muitos artigos, né, que discutem a realidade e os problemas com sugestões, de maneira que quero lhe felicitar por ser uma construtora de uma fonte para a gente poder analisar a nossa capital. Tem escrito, Rosane, muitos artigos em temáticas importantes, né? Eu sou um fã dos seus artigos e pediria obrigada. para comentar três deles, né? O primeiro, a guerra que não vemos. O segundo, resistir sempre com arte e sabedoria. E o terceiro, que foi o último que eu li, Sermão contra a Paz. Olha, o primeiro artigo, né, é a guerra que não vemos. Na verdade, estourou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e enquanto aqui, toda a imprensa, a maior parte do noticiário estava muito voltado para a questão do cenário internacional. Enquanto isso, a gente tinha a questão de Yanomami. Não só Yanomami, né? Outros grupos também estavam sendo afetados por uma horda de garimpeiros, pessoas que estão trabalhando desde sempre contra as populações indígenas. E eu tenho muito carinho por esse povo, porque eu acho que os índios são figuras fantásticas, com tecnologia, eles sabem lidar com a natureza, sabem lidar com a terra,
e eles são muito desrespeitados ao longo de toda a história do Brasil, né? Desde a colonização até agora. As constituições que vieram e definiam prazo para a demarcação dessas áreas, e isso nunca foi cumprido. Nenhum governo cumpriu essas orientações, essas decisões condicionais, não cumpriram. E nos últimos 4 anos havia um incitamento para a ocupação ilegal das terras indígenas pela mineração. Isso é um dano terrível, sobretudo no momento que se vive uma crise climática, em que as populações indígenas funcionam muito bem como guardiões desse patrimônio natural, tanto das águas quanto da flora, da fauna. Isso é fundamental ter isso guardado, ter isso preservado. É a nossa vida que tem risco, é a vida de cada pessoa que tem risco, porque o aquecimento global está acontecendo e a gente tem exemplos no exterior de que as pessoas morrem em razão desse aumento grave da temperatura, né? Os fenômenos climáticos extremos estão aí acontecendo todos os dias. Nós vimos isso no início do ano em São Paulo, a gente viu o ano anterior em Petrópolis. É um negócio gravíssimo. E a gente está brincando com isso. Nós não estamos dando valor à questão da nossa Terra, do planeta em si, de todo o planeta. Então, eu resolvi escrever sobre a questão do Yanomami, porque já estava. O que se viu em janeiro já tinha começado há muito tempo, e não foi a primeira vez. Eu lembro que em fevereiro de 1984 foram quase 50 mil garimpeiros ocupando a terra. Bom, isso é um tema que a gente é uma questão de direitos humanos, uma questão de vida que a gente está falando, né? E o Estado precisa cuidar disso. Em relação ao resistir sempre com arte e sabedoria, na verdade, foi por conta das mulheres negras, né, na latinidade que estava acontecendo, e aí foi muito interessante. Eu fui a primeira a ser homenageada como as mulheres pretas que escrevem, e eu acho que há o problema do racismo é muito grande no Brasil. A gente ainda convive com essa visão equivocada de que ser humano é aquele que não tem melanina. Quem tem melanina em quantidade não é ser humano. Então, os pretos ainda continuam sendo tratados dentro de um sistema escravagista como no século XVI. E isso é muito grave, porque temos uma contribuição muito grande dada ao país, as grandes edificações do passado foram feitas por negros, o desenvolvimento da agricultura foi começada pelos negros, a mineração foi começada pelos negros, de uma maneira absurda. Quer dizer, são vários povos que foram sequestrados na sua terra de origem, em África, e condicionados e colocados como escravos, com tortura e com tudo mais. Eu tenho uma ancestral, que é minha bisavó. Ela foi tirada do antigo reino de Daomé, hoje é o Benin, e chegou criança no Brasil e foi escravizada, né? Minha bisavó morreu em 61. E eu lembro da figura dela, que era uma figura muito marcante, a minha bisavó. E ela viveu com extrema dificuldade, era uma mulher extremamente sofrida em razão da escravidão. Ela saiu de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro, então logo foi declarada a abolição, e passou muita dificuldade. Então, eu venho de uma família muito modesta, né? Cuja a base foram pessoas que foram escravizadas. E isso me choca muito. Ainda hoje, ter pensamentos nesse rumo de poder subestimar, depreciar e colocar os negros como pessoas incapazes ou inferiores, como se a supremacia branca fosse uma realidade. E não é. Biologicamente, cientificamente, não é. E a outra coisa é a violência.
a incitação para a violência nesse país tomou rumos absurdos nos últimos 4 anos, né? Uma venda enorme de armas, né? As pessoas estão armadas, as pessoas estão matando. Brasília chega hoje a 18 feminicídios, um aumento mais de 300% em relação ao ano anterior. E aí, o que acontece? Só nos primeiros 3 meses foram, acho que, 7 ou 8 mulheres mortas. Então, é uma educação que está falha. Está falha na igualdade étnica racial, está falha na igualdade de gênero. Há uma série de fatores que incitam a violência quando a gente não precisa viver assim, né? E o último artigo, que foi a questão do sermão contra a paz, foi uma coisa assustadora. Eu recebo um alerta de internet e aí vejo um pastor defendendo, incitando os fiéis a rezarem para que a mandíbula do presidente Lula fosse quebrada e que os ministros do Supremo caíssem em prostração. Ora, o que é isso? Como é que você vai levar a palavra de Deus desejando o pior do seu semelhante? Como é que você vai levar a palavra de Deus para a guerra, para a matança, para a violência? Aonde Deus ensinou isso para a gente? Na minha visão, Deus é todo esse universo que está em harmonia. A gente é que está desarmonizando a sociedade, desarmonizando o planeta, somos nós. Nós temos que rever nosso comportamento em relação a isso. Porque hoje é o presidente, amanhã sou eu, é qualquer pessoa. Olha, quebra a mandíbula de fulano. Ela porque é mulher preta, ela porque é mulher. Aquele porque tem um defeito físico. Vai chegar a esse ponto? Que primitivismo é esse? É uma insanidade essa incitação à violência. A gente já tem um déficit muito grande na segurança pública em todo o país. Não precisamos mais de violência, de empurrar alguém para matar, para bater, para espancar as pessoas. Isso não tem lógica, não tem lógica. Isso é a negação do ser humano. Né? A pessoa deixa de ser humano quando ela faz isso. Ela vira, nem os animais se tratam dessa forma. E a gente tem a capacidade de matar os iguais. Que isso? Né? Então, eu estou muito espantada. Eu tenho um neto e eu quero que meu neto viva num mundo mais calmo, mais sereno, mais de paz. Não tem lógica essa pregar a violência em todos os cantos. Não tem lógica, não tem lógica. As pessoas têm que começar a pensar, repensar seu comportamento e viver com mais educação e paz. E eu acho, né, na minha visão, eu acho que a gente tem muita falha no processo educacional quando não começa a se educar desde cedo a criança contra o machismo, contra o racismo, contra todos esses valores que depreciam o outro, né? A misoginia, a homofobia, tudo isso é criação de mentes que não estão bem da saúde. Tem um problema de saúde nessa cabeça, porque não tem diferença, as pessoas não têm diferença. São todas iguais e merecem, sobretudo, respeito. Na diferença, tem que se respeitar as pessoas e admitir que há divergências, mas não se resolve as divergências com tiro, com pancada, nada disso. É o diálogo. Eu posso discordar de qualquer um, e qualquer um pode discordar de mim, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se degladiar, né? Puxar a espada e matar e ferir a outra pessoa. Não, não tem lógica. Eu queria felicitá-la, Rosane, porque esses aspectos desses 3 artigos, né, esses desafios, né, são reais e a gente não pode ficar quieto. A gente tem que, dentro da possibilidade de cada um, de modificar esse cenário, né? E eu Sim, concordo que é com uma educação humanística, né? E não só voltada para o trabalho, é que nós podemos garantir
para o seu neto, e eu tenho 5 netos, deixar um país melhor do que nós recebemos, né? Sim, E uma dos projetos do nosso movimento é um projeto que ainda está no papel, mas estamos reativando, que é um projeto chamado Projeto Palavida. Palavida porque a criança não consegue falar para a vida, ela fala para a vida. E sim, aproveitando que nós temos aqui mais de 100 embaixadas aqui no Distrito Federal, criar um espaço para que a criança, desde cedo, possa saber como vivem as crianças do planeta inteiro, da, da, olha, da, da África, da Ásia, de todos os lugares da Europa, quais são as músicas, os brinquedos, os folclores, etc. Porque a nossa tese é que a criança, desde cedo, possa compreender e conviver e ver a riqueza que é ter a diversidade. Ela, quando sim, adulta, vai levar essa cultura e isso seria um instrumento para evitar guerras, né? sim, Desde que nós conhecemos a humanidade, o homem não se livrou das guerras, né? E as guerras, assim como a mudança climática, podem levar à extinção da nossa espécie. exatamente. Certo. Rosane, o nosso movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor. Sim. Poderia, nesse final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, eu trabalhei num projeto chamado Protetores da Terra, né? E eles eram crianças, né, e adolescentes que estavam trabalhando em defesa do meio ambiente. Eu acho que os jovens têm muita criatividade, muita potencialidade e eles podem reverter o quadro. Eles têm força para isso, né? Eu lembro, em alguns movimentos políticos, os jovens foram à rua e mudaram o caminho do país. Então, eles têm potencial, têm criatividade, têm espaços, eles têm habilidade. Eu acho que os jovens têm muita capacidade de tornar esse país e esse mundo melhor, né? Agora, eu acho que os adultos têm um papel importante nesse processo, que é orientar para um caminho de paz, né? Ativar mesmo o que se chama a educação para a cultura de paz. E os jovens têm essa potencialidade de serem educados e eles desenvolverem um belíssimo trabalho. É o dizer não à violência, é dizer não à agressão, é dizer não ao racismo, à misoginia, à homofobia e todas as fobias que são negacionistas da condição humana, eles podem fazer isso. Então, eu acho que a mudança não passa muito pela gente hoje, né? A gente pode contribuir, mas a mudança está na mão dessa juventude. Essa juventude que é bela, que é inteligente, que é capaz, e estão dando exemplos aí em muitas coisas, né? Várias atividades produzidas por eles são excelentes. E resta, eu acho que aos mais velhos, né, orientar um pouco, ajudar, mas eles têm capacidade de criar. Eu acredito muito nessa juventude e eu acho que ela será capaz de fazer essa transformação. Bela mensagem, Rosane Garcia. Gostaria de agradecer imensamente essa conversa interessante, importante, pertinente, né? Queria transmita a todos os amigos do Correio Brasiliense o nosso abraço e que continue a abordar temas importantes, porque é importante que a sociedade como um todo seja bem informada para fazer o juízo das coisas, com pensamento crítico, né?
e cada um de nós tem o dever de proporcionar um mundo melhor para as próximas gerações. Sim. Então, gostaria imensamente, novamente, agradecer e dizer que esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser consultados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá. Até lá, obrigada, professor. Um abraço grande.